A luta pelo petróleo. Episódio 2. Ao longo da margem oriental do Canal de Suez, as tropas israelitas fugiam em busca de abrigo. Os bombardeamentos e os disparos de artilharia acordaram-nos do seu descanso no feriado de 6 de outubro de 1973. De uma forma absolutamente inesperada, os egípcios atacaram durante as horas do meio-dia. Praticamente sem retaliação do lado israelita, utilizaram embarcações de desembarque para transportarem tanques, caminhões, canhões e soldados através do canal. Nos seus caminhões, os israelitas tinham colocado uma imagem do seu inimigo, o presidente egípcio Sadat. O ataque surpresa, lançado no Yom Kippur, o dia judaico da expiação, o dia mais sagrado no calendário judaico, foi parte da estratégia egípcia. Os israelitas precisavam de alguns dias para recuperarem do choque e substituírem as suas perdas em equipamento através de reabastecimentos americanos. Finalmente, o curso da guerra mudou. Devido à superioridade das suas armas, à sua melhor moral e à melhor eficácia da sua estratégia, os israelitas conseguiram repelir uma ofensiva egípcia para o Sinai e deter o avanço dos sírios, expulsando-os dos Montes Golãs. Sadat tinha previsto a indignação árabe relativamente à ajuda americana e ocidental a Israel. Anteriormente, durante a sua visita ao Cairo, Sadat tinha se encontrado com o rei Faisal da Arábia Saudita, a quem pediu que ameaçasse utilizar a arma do petróleo, que suspendesse as suas exportações e subisse os preços do petróleo. We do not wish to place any restrictions on our oil export to the United States, but as I mentioned, America's complete support of Zionism against the Arabs makes it extremely difficult for us to continue to supply the United States petroleum needs and to even maintain our friendly relations with the United States. O rei Faisal anunciou um embargo ao petróleo em novembro de 1973. A utilização da arma do petróleo provou ser invulgarmente eficaz. Nos Estados Unidos e na Europa, o embargo provocou faltas maciças de combustível e gás, o que levou a quadruplicar os preços do petróleo. Também na Alemanha foram implementados os domingos sem circulação de carros. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Henry Kissinger, deveria persuadir o rei Faisal a levantar o embargo ao petróleo. Eu tinha muito respeito pelo rei Faisal. Ele era um dos líderes mais ilustres do Médio Oriente daquele período. Vinha, é claro, de um mundo muito diferente daquele a que eu estava habituado. Não só era um rei absoluto, como o ritual habitual das reuniões com ele era nós ficarmos sentados no meio de um salão e todos os seus conselheiros a 1 quilómetro de distância, ao longo da parede. É claro que isto é um exagero. Kissinger foi recebido com todas as honras. Tinha chegado a pedido do presidente Nixon. Por razões da política doméstica, o presidente queria reverter os preços do petróleo o mais depressa possível. Assim que me habituei à sua maneira particular de abordar as questões e às suas necessidades, foi extraordinariamente útil. Escrevi nas minhas memórias um episódio em que conversamos durante 3 horas e durante o qual trocámos impressões sobre o que podíamos fazer. E concordámos em grande parte do que dissemos. Mas então, quando me acompanhou à porta, disse em inglês: rezo a Deus Todo-Poderoso pelo sucesso dos vossos esforços globais com base na sua comprovada capacidade. Por outras palavras, vá em frente e façam o que me disse que iam fazer. Kissinger queria negociar um tratado de paz e utilizou a sua lendária diplomacia de vai-vem, deslocando-se entre as duas partes, o presidente egípcio Sadat e a primeira-ministra israelita Golda Meir. Um acordo exigia que Israel devolvesse uma grande parte do Sinai ao Egito, que Israel tinha ocupado em 1967, em troca de um reconhecimento inicial não oficial do Estado de Israel pelo Egito. All I hope is that this effort will continue till we reach the peace
based on justice in this area. Sadat já se sentia um vencedor, uma vez que tinha conseguido restaurar o seu prestígio ferido com a perda do Sinai na devastadora derrota de 1967. Já não precisava da arma do petróleo que tinha pedido aos árabes. Enfrentávamos alguém que era muito inteligente, o Dr. Henry Kissinger. Ele conseguiu espalhar a tensão e a isso chama solução passo a passo, até que tudo esteja resolvido. E privou os árabes do poder que tinham nas suas mãos. Foi muito inteligente. As negociações de Kissinger, que se arrastavam há semanas, desagradaram a Nixon. Ele tinha pressa e, de acordo com documentos secretos britânicos com 30 anos, recentemente divulgados, estava a considerar uma invasão militar da Arábia Saudita, Bahrein e Qatar para se apoderar dos campos petrolíferos nesses países. Nos arquivos que foram apresentados ao primeiro-ministro Oued, os serviços secretos britânicos chegaram à seguinte conclusão. Acreditamos que a preferência dos americanos será por uma operação rápida conduzida por eles mesmos para capturarem os campos petrolíferos. Temos pessoas que falaram que, em caso de embargo, a arma do petróleo seria utilizada e as forças armadas também seriam utilizadas. Não creio que alguma vez tenhamos chegado ao ponto de termos pedido à Grã-Bretanha que apoiasse tal coisa. É possível que Nixon, nos encontros, tenha dito que tais pessoas existiam. E é possível que tenha dito isto. E se os arquivos ingleses o dizem, deve ser verdade. A reação imediata dos americanos foi de formar um comitê pelo presidente Nixon para invadirem os campos petrolíferos da área. Sabemos os nomes dos membros do comitê e decidiram no final, pelo menos os membros produtores de petróleo desse comitê, que era muito arriscado ir em frente com a invasão. Mas tinham decidido invadir os campos sauditas, os campos dos Emirados Árabes Unidos e do Kuwait. Tinham alguns problemas com os campos do Kuwait, porque, na altura, Saddam Hussein alinhava com os russos. E tinham receio que pudessem ter alguns problemas por causa disso. Mas mantiveram isso em segredo. O Dr. Kissinger não o disse totalmente, mas ameaçou os produtores de petróleo árabes para não irem longe demais. Era arriscado porque a América possuía vários meios para lidar com a situação. O rei Faisal também aprovou o resultado da diplomacia de vai-vem de Kissinger. Durante a Cimeira Árabe em Alger, na primavera de 1974, reforçou seu apoio a Sadat. Antes tinha levantado o embargo de petróleo contra os Estados Unidos. Nunca fiz quaisquer exigências no sentido literal. Queríamos que o embargo ao petróleo fosse levantado. Em retrospectiva, foi, na verdade, uma exigência estúpida, porque o petróleo era financiável e não precisávamos dele da Arábia Saudita. Podíamos comprá-lo no outro lado qualquer. E os outros podiam ir buscar à Arábia Saudita aquele que normalmente recebíamos. Portanto, penso que gastámos provavelmente demasiados esforços para conseguirmos o levantamento do embargo. Teherã também beneficiou do aumento dos preços mundiais do petróleo para o quádruplo. Por isso mesmo, o Shah reagiu com indignação quando lhe foi pedido numa carta pessoal de Nixon que revertesse os elevados preços do petróleo, tendo em conta o catastrófico impacto na economia mundial. O Shah respondeu com uma lição de moral arrogante. Eles seriam simplesmente obrigados a apertarem os cintos. Eventualmente, todos os filhos de boas famílias, que têm muito para comer a todas as refeições, que têm os seus próprios carros e por vezes se comportam como terroristas, colocando uma ou outra bomba de vez em quando, teriam de rever as suas atitudes em relação a alguns aspectos no mundo industrial moderno e teriam de trabalhar mais.
Devido à expansão petrolífera do Irão na década de 70, Teherão tornou-se uma metrópole desordenada com milhões de habitantes, submetida a um rápido crescimento da população e a um delírio na construção de arranha-céus. Uma insinuação de desalinho, bem como os automóveis fabricados localmente, possuem um encanto desbotado que é uma reminiscência das cidades do leste europeu. O Shah podia ter feito mais pelo seu país se não tivesse, como os sauditas, gasto uma grande parte das receitas do petróleo para financiar compras de armamentos, como as centenas de caças de fabrico americano. Os milhares de tanques Chatham de fabrico britânico e no investimento numa nova marinha, numa tentativa de estender o seu papel de polícia do Golfo ao Oceano Índico. A Arábia Saudita tornava-se agora realmente rica. Até o povo podia partilhar da bênção do petróleo da nação. O símbolo desta partilha era a Pickup Datsun, o carro mais vendido na altura. É mais barato manter um Datsun do que um camelo, dizia o ditado. A capital, Riad, desenvolveu-se rapidamente numa cidade próspera, com ruas largas, adaptada ao tráfego crescente de automóveis, modelada segundo uma cidade estilo americana diferente, uma Dallas no deserto. A imagem da Arábia Saudita era comparada à de uma árvore forte e colorida, num filme feito pela companhia petrolífera Aramco. Trabalhadores a pousarem em frente a um reservatório de petróleo são vistos agora como uma nova classe social, mas não lhes é permitido que se organizem a si próprios. Foram providenciados cuidados de saúde gratuitos a todos os cidadãos da Arábia Saudita. Contudo, somente as grandes companhias oferecem serviços de saúde de alta qualidade. Devido à alta taxa de desemprego, a indústria petrolífera só pode empregar um pequeno número de trabalhadores. O Estado também paga subsídio de desemprego em casos específicos. Depois da guerra do Yom Kippur, o rei Faisal nacionaliza com alguma hesitação as últimas ações dos acionistas americanos da Aramco. Segue assim o exemplo de outros países exportadores de petróleo da região. Terem a fonte da sua riqueza ao seu dispor era um sonho há muito ambicionado pelos países produtores de petróleo do Médio Oriente. Com desconfiança, seguiram as recuperações e as descidas nos preços do petróleo nas bolsas de valores de Nova Iorque e Roterdão. Para eles, era um sinal de dependência dos poderes coloniais da Europa e dos Estados Unidos, bem como das suas companhias petrolíferas, as 7 irmãs, que dominavam o mercado. Só no início dos anos 60 do século passado é que conseguiram quebrar esse poder. O longo período de crescimento do mundo ocidental durante a era do pós-guerra estava a chegar ao fim nos finais da década de 50. Subitamente não havia demasiado petróleo no mercado mundial. As grandes companhias petrolíferas tinham que baixar os seus preços, mesmo o preço fixado, que garantia uma percentagem específica para os países produtores de petróleo. Adicionalmente, os preços ficaram pressionados pela União Soviética. Mostrando o desejo de obter divisas, a União Soviética tinha duplicado a sua produção de petróleo entre 1955 e 1960, devido à abertura de novos campos petrolíferos na Sibéria, inundando consequentemente o mercado com petróleo barato. Uma redução de 7% nos preços fixados para o petróleo do Médio Oriente, sem qualquer consulta, indignou principalmente o governo da Arábia Saudita, que encontrou apoio na distante Venezuela. A ideia de resistência, contudo, veio de uma mulher inteligente. Wanda Jablonski, uma jornalista checa perita em questões petrolíferas a viver no Cairo. Ela conseguiu um encontro no Cairo entre os 2 ministros do petróleo mais poderosos na época, Abdullah Tariqi, de Riad, que queria expulsar as companhias petrolíferas americanas da Arábia Saudita, e Juan Pablo Alfonso, da Venezuela, que também não gostava dos americanos, para os convencer da necessidade de constituírem uma organização de países produtores de petróleo. Ambos agiram rapidamente. Em setembro de 1960, a Arábia Saudita, a Venezuela, Kuwait, bem como o Irão e o Iraque, concordaram em Bagdade fundar a Organização dos Países Produtores de Petróleo. As principais exigências dos 5 Estados-membros fundadores, cujos países produziam 80% de todas as exportações mundiais de crudo, consistiram na resolução conjunta de todas as decisões relacionadas com o preço, em preços justos e estáveis, bem como na solidariedade por parte dos produtores. A intenção da OPEP é de estabilizar os preços do petróleo em 1960. Mais tarde,
Alguns países membros da OPEP ficaram deslumbrados e fizeram subir os preços para obterem mais rendimentos, mais receitas. A subida dos preços do petróleo também tinha subido à cabeça do Shah. Ele queria mais. Até durante as suas férias de ski em St. Moritz, interveio nas negociações com exigências bruscas. Ele acreditava que os americanos lhe deviam, uma vez que era o defensor dos interesses deles no Golfo, preços mais elevados. Os sauditas ficaram furiosos com o seu rival maçador. Eles queriam observar a lei da oferta e da procura. Apesar disso, estavam também a tentar manipular ligeiramente os mecanismos do mercado. As cotas de produção deveriam reduzir o abastecimento com vista a um aumento de preços. O Shah, assim como outros, não respeitaram as cotas. Subiu-lhes à cabeça. Os membros da OPEP não sabiam o que queriam. Estavam a tornar-se demasiado gananciosos. As conferências regulares dos ministros do petróleo dos membros da OPEP transformaram-se numa discussão sobre preços de petróleo que queriam impor em conjunto às companhias petrolíferas. A Arábia Saudita, como o maior produtor, nem sempre conseguia impor os preços. A bandeira verde da Arábia Saudita, com a espada e um ditado do Corão, anuncia a visita do rei Faisal a Washington, D.C. Depois do cancelamento da arma do petróleo, era um convidado bem-vindo e altamente respeitável nos Estados Unidos. Faisal era visto como um garante da estabilidade dos preços do petróleo e um aliado de confiança dos Estados Unidos no mundo árabe. Pouco depois do seu regresso dos Estados Unidos, o rei Faisal foi assassinado no seu palácio. Profundamente afetado pela morte do rei Faisal, um grande cortejo fúnebre, incluindo o presidente Sadat e um grande número de chefes de Estado ocidentais, acompanharam o caixão do rei num enterro islâmico singelo. O rei foi assassinado por um sobrinho do extenso grupo de príncipes reais. Seria louco, como foi oficialmente proclamado, ou era um extremista? A dúvida levantou muitas questões quanto ao estado interno do reino. Nos finais de 1979, as tensões no país rebentaram de novo. No dia 20 de novembro de 1979, 500 militantes sauditas islâmicos irromperam pela grande mesquita em Meca e sequestraram centenas de peregrinos. Os eruditos religiosos tiveram que aprovar a ajuda de forças especiais francesas para dominarem os terroristas, uma vez que o uso de armas no interior da mesquita era proibido. O líder, um militante islâmico, acusou a família Saúde de corrupção, de oprimir o povo, de ocidentalização e de manter laços de amizade com os americanos infiéis. Exigiam regresso aos costumes pios dos seus antepassados. Foi executado juntamente com mais 68 terroristas. Apesar de se verificar também um aumento das tensões religiosas no Irão, os Carters comemoraram a passagem do ano em Teherão. O Shah tornou-se arrogante, mentalmente instável, com receio de uma revolução no Irão. Não podia continuar a governar com esta mentalidade. 1978 foi um ano de desassossego no Irão. A oposição xiita usou o descontentamento relativamente ao regime que, não obstante os elevados preços do petróleo, não conseguira reduzir a pobreza do país em seu proveito. Instigou greves e manifestações. Uma greve geral dos trabalhadores petrolíferos conduziu ao colapso da produção de petróleo iraniana. O Shah perdeu o controlo sobre o seu império. Desmoralizado, deixou o país no dia 16 de janeiro de 1979. As nações ocidentais têm que decidir, quando defendem determinadas políticas, qual o preço que estão dispostas a pagar. No Irão levamos ao poder um governo fundamentalista devido às dúvidas que algumas pessoas tinham relativamente ao Shah. Não há dúvida que o Shah não era o governante ideal, mas inclino-me para pensar em retrospectiva que se ele tivesse permanecido no poder, o Irão, assim como outros, seria hoje uma monarquia constitucional. O Ayatollah Khomeini, que tinha dirigido as agitações a partir do seu exílio em Paris, regressou triunfantemente a Teherão no início de fevereiro. Foi recebido com júbilo pela multidão. A Revolução Islâmica
tinha vencido. Praticamente todos os grupos da população esperavam que a revolução trouxesse uma melhoria nas suas condições de vida. Não, Khomeini não queria nenhuma democracia. Queria apenas uma forma de democracia que lhe permitisse exercer todo o poder. Pelo que Khomeini prejudicou-se a si próprio ao ser um governante despótico. Em Teherão, os novos governantes abriram as portas da prisão central da Savak, a famosa e temida polícia secreta do Shah, para uma visita guiada à imprensa internacional. Foi efetuada uma demonstração simulada dos métodos de tortura habituais da Savak. As formas de tortura incluíam chicotear as solas dos pés, permanecer o dia todo de pé contra uma parede e o arrancamento de unhas. Durante esse tempo fui torturado com espancamentos e choques elétricos em 9 partes diferentes do corpo. Atormentaram-me e torturaram-me com choques elétricos. Pouco tempo depois, as prisões estão novamente cheias, desta vez com prisioneiros do regime dos mullahs. Os familiares assustados encontram-se na fila, como antes, à espera de informações sobre as vítimas. Lotfola Maisami tem vindo a publicar um jornal chamado Perspectives há já alguns anos. É um crítico das políticas dos ayatollahs e levanta os olhos para o seu grande modelo Mossadegh, o herói nacional iraniano que continua a ser amplamente reverenciado por ter expulso do país os magnatas britânicos do petróleo. Temos liberdade de nos exprimirmos, mas não há verdadeira liberdade de expressão. Ainda hoje podemos publicar tudo o que quisermos dizer, mas depois seremos citados para comparecermos em tribunal. Seremos acusados de enfraquecermos o regime e de espalharmos mentiras. Não obstante as desilusões relativamente à sua teocracia islâmica, Khomeini continuava a ser popular. O seu principal carrasco, o Ayatollah Khalchali, por outro lado, era odiado. No início do regime, ordenou a execução de milhares de pessoas. Entre as suas vítimas, contavam-se colaboradores do Shah, dissidentes e infiéis, bem como homossexuais, toxicodependentes e prostitutas. Nunca imaginámos que Khomeini se virasse contra o seu próprio povo com armas. Ele provou que não era capaz de pegar em armas contra o próprio povo, mas que também estava disposto a aceitar a morte de pessoas inocentes. No início, nas prisões, eram executadas 50 pessoas todas as noites. Mais tarde, esse número subiu para 300 ou 400. No dia 4 de novembro de 1979, um grupo de estudantes universitários militantes atacou a embaixada americana em Teherão, fazendo reféns 62 membros da embaixada. Foram mantidos sob sequestro durante 444 dias. Khomeini precisava de um inimigo para justificar a sua tirania. Nenhum era mais óbvio para ele do que o grande Satã, os Estados Unidos, que tinham até autorizado a entrada no país ao Shah para receber tratamento médico para o cancro. Telefonámos praticamente a toda a gente de que nos conseguíamos lembrar. Eu telefonei pessoalmente para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, liguei para o gabinete do Primeiro-Ministro, o que foi uma experiência particularmente frustrante. Acho que foi quando liguei para o Ministério dos Negócios Estrangeiros que falei com uma secretária, uma mulher. Expliquei-lhe a situação. Disse-lhe que, se ninguém tomasse medidas decisivas rapidamente, poderia haver um banho de sangue. E eles seriam responsáveis pelas consequências. Bom, antes que eu pudesse avançar mais, ela interrompeu-me e perguntou-me sobre os passaportes que tinham enviado para a obtenção de vistos. Se estavam prontos. Respondi-lhe que se não fizessem nada, podiam dizer adeus aos vistos. Não haveria nenhuns. A multidão de estudantes em júbilo podia continuar livremente o cerco à embaixada. A polícia permanecia em segundo plano. A crise intensificou-se. O gabinete de primeiro-ministro não ajudou muito.
Primeiro disseram: vamos enviar alguém para ajudar, não se preocupem com nada. E quando a ajuda não chegou, eram umas 10h30, 11 da manhã, disseram: decidimos marcar uma reunião para as 3 ou 4 da tarde para decidirmos sobre o que vamos fazer. Nesse momento ficou evidente para mim de que estávamos por conta própria. Vestido como TSM, um boneco tamanho gigante a imitar Carter com uma corda de forca, foi arrastado através das ruas e atirado ao pó. Os Estados Unidos sentiram que os seus interesses no Golfo estavam ameaçados, visto que as tropas soviéticas marchavam para o Afeganistão ao mesmo tempo. Em janeiro de 1980, o presidente de saída do cargo avançou com a doutrina Carter como uma medida de precaução. Let our position be absolutely clear. An attempt by any outside force to gain control of the Persian Gulf region will be regarded as an assault on the vital interest of the United States of America, and such an assault will be repelled by any means necessary, including military force. Após a sua libertação no dia 20 de janeiro de 1981, no dia da tomada de posse do presidente Reagan, os reféns regressaram a Washington, D.C. via Algiers. John Lambert Fleisch encontrava-se entre eles. Pode ser, pelo que sei, mas nunca vi quaisquer documentos que o provem. Mas depois de todo este tempo, esta história continua em aberto. Não há dúvida que só deixamos Teherão meia hora depois do presidente Carter ter deixado o cargo. Se isso foi o resultado de um acordo ou se foi simplesmente porque as pessoas que nos estavam a manter reféns tinham uma antipatia particular por Carter, um verdadeiro depósito de ódio e ressentimento para com Carter, sendo isto o último insulto que lhe faziam. Eu desconfio da última hipótese, mas não posso ter a certeza. Os rumores de que Reagan tinha negociado a libertação dos reféns a troco da promessa secreta da venda de armas ao Irão dificilmente pode ser verificada, uma vez que os documentos relacionados com o assunto, juntamente com os posteriores arquivos ilegais sobre a questão Irão-Contras, foram destruídos por funcionários da administração Reagan. No início de 1981, o Irão encontrava-se já em guerra com o Iraque há alguns meses. Saddam Hussein atacou o Irão, já que estava de olho nas regiões fronteiriças iranianas ricas em petróleo ao longo do canal Shat al-Arab. Além disso, ele odiava e temia Khomeini devido à sua influência sobre os xiitas no Iraque. Acreditava que poderia conseguir derrubar o ainda caótico regime Ayatollah num ataque relâmpago de 2 semanas. As suas unidades de tanques eram capazes de capturar rapidamente a cidade portuária de Khorramshahr, perto da fronteira. Mas Saddam Hussein tinha feito mal os cálculos. Os iranianos tinham conseguido manter as suas posições depois da primeira investida. Voltaram a capturar Khorramshahr e lançaram imediatamente uma contraofensiva. Eram, contudo, demasiado fracos para conquistarem o Iraque. Isto conduziu a uma guerra estática de 8 anos. Em ambos os lados, a guerra é travada com uma crueldade inimaginável. Saddam Hussein emprega armas químicas produzidas com ajuda alemã, não apenas contra os iranianos, mas também no seu próprio país contra os iraquianos curdos que vivem nas áreas fronteiriças, tais como Halabja. Os seus esforços pela independência tornou-os suspeitos aos olhos dele. 5.000 curdos caíram vítimas do gás venenoso em Halabja. Ao todo, mais de 200.000 curdos foram assassinados sob o regime de Saddam Hussein. Na frente, os iraquianos não estavam preparados para a vaga de seres humanos que vinham do lado iraniano, para centenas de milhares de soldados iranianos. Muitos morreram como mártires por Khomeini, outros foram feitos prisioneiros pelos iraquianos, entre eles inúmeras crianças que Khomeini tinha mobilizado como último recurso. Khomeini estava determinado em destruir Saddam Hussein e a levar a Revolução Islâmica para o Iraque. Foi um erro de cálculo. Após 8 anos de guerra, ambos os países estavam em ruínas e tinha sido derramado tanto sangue que tinham que estabelecer a paz.
figura messiânica de Khomeini também encorajou a larga minoria xiita na Arábia Saudita, na província petrolífera da Costa Leste, nos finais de 1979, a rebelar-se e a protestar contra a discriminação às mãos dos Wahhabitas. A agitação foi reprimida pela força. Foi muito pacífico. Na verdade, muitos xiitas foram mortos nessas manifestações, mas era pacífico. Os xiitas, em Dammam, não podiam construir as suas próprias mesquitas e escolas. A Aramco considerava que não inspiravam confiança e que eram pró-Khomeini e, portanto, recusava-se a dar-lhes emprego. A Aramco é principalmente uma sociedade fechada de alta segurança. Devido aos campos petrolíferos e pela paz no país, Riad, por fim, não teve outra opção senão melhorar gradualmente as condições de vida dos xiitas. Nós costumávamos construir o maior número de empregados na Aramco. Por isso disseram que tinham medo que as pessoas pudessem ser leais a outro país. São a maioria da Aramco, portanto são perigosos. E tomaram a decisão de pararem de os contratar para reduzirem a percentagem de xiitas na Aramco. Durante a guerra Irão-Iraque, Teherão espicaçou uma e outra vez as agitações xiitas, principalmente durante as peregrinações anuais a Meca. Não reconhecia o domínio saudita sobre os lugares sagrados de Meca e Medina. Em julho de 1987, um número especialmente elevado de peregrinos iranianos tomaram as ruas de Meca transportando cartazes de Khomeini e anti-sauditas. As forças de segurança sauditas agiram de uma forma brutal e cruel com os manifestantes. De acordo com declarações não oficiais, 400 iranianos foram mortos. Em ambos os lados houve também um motivo político para as suas ações. Teherão ficou indignado pela ajuda financeira de Riad ao seu inimigo, Saddam Hussein. Riad apoiou o Iraque porque tinha medo das aspirações do Irão à supremacia no Golfo. Em Teherão houve manifestações públicas de luto. Ali, o antigo presidente iraniano, Rafsanjani, falou da família real em Riad como uma clique do mal e os sauditas como hooligans wahhabitas. Mas a Arábia Saudita não tinha paz. Em 1982, o rei Fahd ascendeu ao trono durante tempos difíceis. O rei, que era considerado em geral um liberal reformista, reagiu aos incidentes entre os militantes islâmicos e os xiitas como uma renúncia às medidas de reforma. A descida dos preços do petróleo na década de 80 fez com que o orçamento do reino escorregasse para o vermelho e com que as receitas baixassem. A rica dinastia real estava uma vez mais debaixo das críticas do clero wahhabita. A fuga para os assuntos externos poderia distrair os agitadores. O rei financiou a luta dos Mujahideen no Afeganistão e a participação dos extremistas sauditas islâmicos na Jihad contra a União Soviética. A tentativa dos soviéticos de apoiarem um regime pró-comunista em Cabul e de conterem o avanço do fundamentalismo islâmico para evitarem que se espalhasse aos muçulmanos no sul da Rússia ameaçava fracassar devido à incapacidade do exército invasor em lidar com a guerrilha no Hindu-Kush. Com a ajuda da Arábia Saudita e dos Estados Unidos, os Mujahideen, que tinham agora armas novas à sua disposição, conseguiram infligir derrota após derrota aos russos. Esta política trouxe uma vantagem adicional ao rei Fahd. Ele pôde dar uma missão no Afeganistão a Osama Bin Laden, que estava a tornar-se perigoso para a dinastia real no país e a quem já tinham sido retirados os direitos de cidadania. Para poderem manter a reivindicação da Arábia Saudita para comandar o mundo islâmico, os sauditas também financiaram a Liga do Mundo Islâmico baseada em Meca. A Liga é o centro missionário do wahhabismo. A terceira Conferência Geral Islâmica realizou-se lá em outubro de 1987, durante a qual representantes islâmicos de 134 países condenaram o Irão xiita. Nas guerras dos Balcãs da década de 90, os missionários wahhabitas desempenharam um papel importante. Não só apoiaram os combatentes muçulmanos, como também construíram a gigantesca mesquita nova em Sarajevo. Como aconteceram 11 anos antes, durante a revolta em Meca, o rei Fahd precisava uma vez mais do apoio dos wahhabitas para uma fatah, uma justificação religiosa. Pediu a ajuda americana contra a invasão do Kuwait por Saddam Hussein.
Os principais wahhabitas realçaram que, embora fosse verdade que os americanos fossem infiéis, neste caso, contudo, estavam a defender o Islão no reino. Durante décadas, o Sheikh Abdul Aziz bin Baz foi a autoridade religiosa suprema dos wahhabitas e, portanto, o homem mais poderoso a seguir ao rei. Só existe uma foto dele. O ataque iraquiano ao Kuwait no verão de 1990 foi uma surpresa total para a dinastia reinante. Receavam que Saddam Hussein estivesse atrás não só do petróleo kuwaitiano, mas que estivesse também a planear invadir a província oriental fronteiriça da Arábia Saudita, rica em petróleo. A Arábia Saudita sentia-se mal equipada para lidar com uma guerra no Golfo à sua porta. Muito em breve, 200 mil soldados americanos, homens e mulheres, estavam estacionados no país. O rei Fahd estava consciente dos riscos da sua política. Até o príncipe herdeiro Abdullah, o rei atual, era contra ela, receando o ódio dos wahhabitas pela América. O presidente Bush, contudo, estava determinado a impedir o acesso ao petróleo kuwaitiano ao ditador de Bagdad. Most Americans know instinctively why we are in the Gulf. They know we had to stop Saddam now, not later. They know that this brutal dictator will do anything, will use any weapon, will commit any outrage, no matter how many innocents suffer. They know we must make sure that control of the world's oil resources does not fall into his hands, only to finance further aggression. Com a Operação Tempestade no deserto, os americanos soltaram a sua maquinaria militar superior. Bombas e mísseis caíram violentamente sobre Bagdad. Caças e tanques esmagaram as tropas de infantaria iraquianas no deserto do Kuwait. Os wahhabitas rígidos viram os seus receios confirmados de que os infiéis iriam corromper a moral do povo. A proibição das mulheres conduzirem tinha que ser confirmada por uma fatwa dos eruditos religiosos. A presença americana no país fortaleceu aqueles que defendiam reformas nos sistemas político e religioso. As soldades americanas por detrás dos volantes de veículos militares e privados fez com que muitas mulheres sauditas tomassem a consciência da privação dos seus direitos civis. No dia 6 de novembro de 1990, 50 mulheres instruídas conduziram os seus carros nas ruas de Riad num protesto contra a proibição de conduzirem. Durante esse tempo, as mulheres kuwaitianas vieram para cá e elas conduziam, assim como as mulheres americanas que estavam alistadas no exército. E se alguém lhes dissesse, ouçam, sabem que as mulheres sauditas não estão autorizadas a guiar aqui? Elas simplesmente afastavam as pessoas e diziam-lhes que para serem deixadas em paz, que não se importavam com as nossas regras e regulamentos. Para nós, mulheres ativistas, que nos juntámos espontaneamente, não éramos um movimento político, um grupo organizado. Juntámo-nos espontaneamente porque vimos o que estava a acontecer e dissemos que esta é uma oportunidade para protestarmos e para dizermos que queremos que os nossos direitos sejam reconhecidos. Não queremos esta lacuna nos direitos das mulheres, esta injustiça ou preconceitos relativamente às mulheres. Portanto, pegamos na questão da condução como um símbolo para tudo o que queríamos mudar na nossa situação e nas nossas posições. Portanto, guiámos porque na altura as mulheres andavam a guiar. E nós dissemos, bom, se as mulheres estrangeiras podem guiar, então nós também podemos. Fomos para as ruas e guiamos em protesto. Os habitantes de Riad dependem dos seus carros uma vez que quase não há transportes públicos. Durante a hora de ponta, o trânsito é tão intenso como nas grandes cidades ocidentais e está frequentemente congestionado. As pessoas que nos atacaram na rua não pertenciam às forças policiais, aos departamentos de polícia. Foram, na verdade, os fundamentalistas, as pessoas cuja forma de pensar é extremista.
Foram eles que, quando souberam, porque andámos a guiar durante 45 minutos, portanto, quando souberam, vieram de todos os lados de Riad e começaram a atacar os carros e as pessoas que se encontravam no seu interior. Algumas de nós foram empurradas, cuspidas, algumas foram realmente maltratadas pelos homens. Foi muito mau. A polícia foi muito mais gentil. Nós queríamos ser apanhadas pela polícia, não pelos fundamentalistas. E então levaram-nos para a esquadra e ficámos lá. É claro que não foi por muito tempo, não era grave, mas quando saímos no dia seguinte, creio que 24 horas mais tarde, fomos despedidas dos nossos empregos. Fomos todas despedidas. E então começou uma enorme campanha de ódio no interior da sociedade. Chamavam-nos nomes e diziam que éramos contra os valores islâmicos, contra os valores tradicionais, que éramos, talvez, desobedientes. Não éramos boas pessoas. Era o que diziam. Disseram coisas muito más a nosso respeito e os nossos passaportes também foram confiscados. Não pudemos viajar durante cerca de um ano. Nas horas noturnas, as grandes ruas cheias de lojas transformam-se virtualmente num parque de diversões para a juventude dourada, os jovens das famílias abastadas. A rua é o único lugar onde podem descarregar energias. Os wahhabitas não autorizam cinemas. Os cafés e os restaurantes são domínios exclusivamente masculinos, inacessíveis a mulheres sem o seu acompanhante masculino. E os contactos com homens estranhos seriam considerados uma violação aos regulamentos religiosos. Nos carros, contudo, as raparigas são autorizadas a andar sem terem que se cobrir completamente, mas só se o condutor for um irmão ou um outro membro próximo masculino da família. As tentativas de encontro devem, portanto, acontecer nas ruas e nas estradas. No momento certo, os jovens atiram um bilhete com o número de telefone a uma rapariga do carro ao lado. A Arábia Saudita é uma monarquia absoluta. Não há parlamento. Desde 1993, contudo, existe um Conselho Shura, o Conselho Consultivo do Rei. Os seus 150 membros são nomeados pelo rei e pertencem à classe mais alta. Demorou muito tempo para convencer as pessoas a verem mulheres a conduzir nas cidades sauditas. Quando apresentei ou iniciei a minha proposta, foi apenas para termos um estudo completo, no sentido de sabermos se esta sociedade sagrada aceitaria que as mulheres conduzissem carros. E para sabermos até que ponto seria uma vantagem ou uma desvantagem as mulheres guiarem os seus próprios carros. É bom para as mulheres guiarem os seus carros ou serem conduzidas por motoristas estrangeiros. Temos quase 1 milhão de motoristas estrangeiros na Arábia Saudita, o que nos está a custar imenso dinheiro. Além disso, esses estrangeiros ou os novos motoristas vêm do exterior, de culturas diferentes. E estão a lidar com aquilo que nos é mais precioso, as nossas mulheres e os nossos filhos. E acho que há um impacto social destes recém-chegados na nossa vida social. Portanto, propus, vamos fazer um estudo e analisar. E tudo o que podíamos fazer no Conselho Shura era enviar o resultado desse estudo ao rei, que é o único que tem autoridade para dizer sim ou não. Também para os elegantes centros comerciais da cidade, as mulheres têm que ser levadas por um membro masculino da família ou um motorista empregado. Não podem simplesmente apanhar um táxi. Uma vez no centro comercial, podem deslocar-se relativamente à vontade, mas são atendidas apenas por homens, mesmo quando compram roupa interior. Podem, apesar de tudo, gastar dinheiro em artigos de luxo ocidentais livremente.
Tornou-se um choque para esta sociedade. Perguntei a pessoas ligadas às ciências sociais, a cientistas, economistas, políticos, polícias e a religiosos, para se juntarem a fim de efetuarmos um estudo e depois darem a conhecer o estudo às pessoas, mesmo às mulheres que rejeitavam a ideia. Eles disseram que houve umas 500 mulheres que escreveram ao rei dizendo: "Nós não queremos guiar." Ninguém obriga ninguém a fazê-lo. Lembro-me que, há muito tempo, quando introduzimos a educação para as mulheres na Arábia Saudita, muitas pessoas rejeitaram a ideia. Mas, como era um direito das mulheres, o de aprenderem, o rei na altura, o falecido rei Faisal, disse: "Vou abrir a escola. Quem quiser levar a sua filha pode levar." Quem não quis, estava no seu direito. E agora acredito que aquelas que rejeitam a ideia, ninguém está a obrigar a guiar. Mas há muitas mulheres sauditas desesperadas para guiarem os seus carros por necessidade. Não é por diversão, é por necessidade. Hoje, no jornal saudita, dizem que há 400.000 mulheres sauditas divorciadas. Quem é que as pode ajudar? Se elas não se puderem ajudar a si próprias. Nos bairros de Riad existem, arrancados ao deserto, pequenos parques e recintos de recreio para mães e filhos. Mas o olho da lei nunca está muito longe. A polícia religiosa e a polícia regular trabalham em conjunto. Se observarem algo suspeito, como um operador de câmara com aspecto ocidental, aparecem imediatamente. Nem sempre foi assim. Quando era jovem, quando andava na escola, ensinaram-me as mesmas coisas que ensinam hoje aos rapazes e às raparigas. Algumas, nem todas, agora dão mais ênfase à educação religiosa. Mas não me afetou no sentido de me tornar mais fundamentalista. Nem me tornou mais anti-ocidental, anti-globalização, ou me virou contra as mulheres. Não. Toda a sociedade, toda a cultura era mais aberta. E o motor religioso encontrava-se na rua nessa altura, quando eu era criança. Havia homens idosos que eram muito simpáticos e andavam de um lado para o outro a cuidarem da segurança pública, da moral pública. Eu costumava brincar na rua e eles estavam lá, mas sentia-me segura com eles quando era criança. Mas as coisas mudaram realmente e desenvolveram-se. A polícia religiosa que existe agora e que anda pelo mercado e pelas ruas a zelar pela moral pública é muito extremista. São muito jovens e muito violentos. Não são como as pessoas idosas. São realmente jovens com uma cultura de violência. Eles próprios têm uma psicologia violenta. E o Islão não é isso. A polícia quer saber se a nossa equipa tem autorização para filmar. O acompanhante do Ministério da Informação consegue convencer a polícia de que o nosso operador de câmara é inofensivo, mas também ele tem medo. O fundamentalismo veio de um grupo de pessoas que pegaram nas ideias fundamentalistas e utilizaram-nas para protestarem contra as condições existentes. Portanto, são de facto politicamente motivadas. Querem mudar a situação política, querem mudar a estrutura social da sociedade e pegaram nos preceitos religiosos e disseram: vejam, a Arábia Saudita não é islâmica. Temos que ser mais islâmicos. E levaram a ideia deles em frente.
Durante 30 anos continuaram com essa ideia e estão a apertar cada vez mais o cerco. Estão a ajustar a ideologia do Islão, a torná-la cada vez mais restritiva. A ideologia já está a ser ensinada nas escolas. Um hábito dos níveis superiores da hierarquia fica tradicionalmente à frente do Ministério da Educação. As escolas públicas são escolas do-corânicas com instrução religiosa como foco principal. Rapazes e raparigas são preparados separadamente para os seus papéis na sociedade. A educação sobre o mundo fora do Islão ou a transmissão de conhecimento orientados para uma profissão dificilmente tem lugar. Diria que qualquer homem que tenha o espírito aberto e que se preocupe com a situação das mulheres, que esteja realmente a lutar para restaurar os direitos islâmicos delas, bem como da sua posição na sociedade e fechar a lacuna do género, é um homem muito excepcional. Porque os homens sauditas têm tantos privilégios que é quase desumano dizer-lhes que abdiquem deles. É como dizer a um rei, por favor, abdique do seu reino. A Universidade King Fahd em Daman é a Harvard da Arábia Saudita. É moderna e tem uma boa dotação. A elite do país é educada aqui, principalmente nas questões da engenharia petrolífera e gestão industrial. Os estudantes são cuidadosamente selecionados. É uma universidade exclusivamente masculina. As mulheres não têm lugar aqui. Há uma lacuna entre os dois géneros no sistema educativo. As mulheres não estão autorizadas, por exemplo, a estudar certos aspectos dos negócios. Não devem ir para a geologia. Não devem ir para algumas profissões que lhes permitiriam trabalhar no domínio público. E o facto das mulheres não poderem ir para uma importante universidade, como a do petróleo, na King Fahd University, na província oriental, é demonstrativo de um grande preconceito contra as mulheres. O campus permite uma impressão ocidental. Quem quer que estude aqui não tem que se preocupar com o futuro. Os estudantes aqui não enfrentam quaisquer problemas relativamente ao emprego. Porque esta universidade é a melhor. Portanto, são as companhias que vêm ter connosco. Para muitos sauditas, a vida não parece tão risonha e otimista. Não muito longe da Universidade King Fahd, as áreas à direita e à esquerda da estrada principal parecem abandonadas e oprimidas ao longo de muitos quilómetros. E mesmo na cidade capital do petróleo, Daman, também há bairros pobres. Precisamos de fazer com que as receitas do petróleo se reflitam na nossa sociedade. E não vejo que isso esteja a acontecer. Temos muitos pobres, muitas famílias que não têm casas, temos muitos idosos necessitados e pessoas incapacitadas que não têm segurança social. Uma vez que a segurança social ainda não está bem desenvolvida. Estão a tentar fazê-lo como deve ser. Mas acho que temos uma responsabilidade muito grande em face das grandes receitas que geramos. E gostaria de as ver refletidas em todos os membros da nossa sociedade, porque não devia haver pobres neste país. A Arábia Saudita é um país de duros contrastes, fiel ao ditado, um passo para diante, outro para trás. Não há outro lugar mais óbvio do que no deserto que começa mesmo atrás dos arredores de Riad, numa sexta-feira, o dia de descanso islâmico. Neste dia, muitos habitantes são atraídos para fora de casa para um piquenique ou para diversões inofensivas. Um passeio de camelo, como nos dias dos antepassados, ou para torneios de perícia com Moto 4, que podem ser alocados em todo o lado, uma atividade especialmente popular junto dos adolescentes masculinos. Mesmo que, de passagem, as horas das orações ainda são observadas, mas as mesquitas estão distantes. O país parece dividido entre o passado e o futuro.
Versão portuguesa, Pátio das Cantigas.